Parlamentares da esquerda tentaram barrar a indicação de Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria na Câmara. A manobra da oposição busca evitar que o deputado, que está nos Estados Unidos desde março, perca o mandato por excesso de faltas. O presidente da Câmara disse que são os partidos que decidem sobre esse tipo de indicação. Deputados e governistas afirmam ter colhido cerca de 400 mil assinaturas pela internet em defesa da cassação imediata de Eduardo Bolsonaro. Os parlamentares também contestam a manobra do PL para manter o mandato do filho do ex-presidente, indicado a um cargo de liderança na Câmara. Se a mesa aceita isso aqui, está aceitando a figura do deputado fantasma. E está dizendo claramente que não caça o Eduardo Bolsonaro. Aí só nos resta recorrer à justiça para impedir um absurdo como esse. O PL indicou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria nesta terça-feira. A decisão foi tomada com base em uma resolução de 2015 que permite que integrantes da mesa diretora e líderes de partido tenham ausências justificadas. Pela Constituição, um deputado deve perder o mandato caso falte a 1/3 das sessões legislativas do ano. Questionado sobre o assunto durante a votação da PEC da blindagem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que essa é uma decisão partidária e que vai analisar o caso. Tenho também que registrar que a escolha de líderes não depende da presidência da Casa. São os deputados, as bancadas que fazem essa escolha. É claro que se trata de um caso atípico, nós vamos fazer uma análise, vamos conversar com os partidos de oposição e darei a resposta no tempo oportuno. A deputada Caroline de Toni, que renunciou ao cargo de líder da minoria para dar espaço a Eduardo Bolsonaro, defende que a indicação segue o regimento da Câmara. É uma decisão partidária, uma decisão dos deputados. Então nós entendemos que não cabe juízo de valor a respeito disso. E sim, esse também é um ato para proteger o Eduardo Bolsonaro e é o mínimo que podemos fazer. Ele tem legitimamente um mandato parlamentar que vai até o ano que vem. E ele só não está no Brasil porque ele é alvo de perseguição. André Marcília, para além desse fato, ele não está no Brasil porque é alvo de perseguição. Quando a gente olha friamente para o caso de Eduardo Bolsonaro, cada um está fazendo o seu papel. A oposição está tentando criar mecanismos para mantê-lo como deputado e a oposição tentando impedir que isso aconteça. Mas para além dessa questão de direita e de esquerda, manter o mandato de um deputado que está nos Estados Unidos, recebendo, até onde eu sei depois que a licença acabou, recebendo salário, ou seja, recursos públicos, sem estar atuando no parlamento, faz sentido? Olha, Lívia, a gente tem uma série de deputados que estão dentro do parlamento no Brasil não fazendo nada também. Então, estar dentro ou fora, não vejo que seja a questão. A atuação política, ela não se limita a votar ou a simplesmente estar dentro do parlamento. Essa discussão precisa ser ampliada. Fazer política é algo muito maior. E parece que o Eduardo Bolsonaro está fazendo política e justificando, inclusive, o seu mandato. Quando ele foi lá para fora tratar desses assuntos, enfim, denunciar as violações que ele entendeu serem violações a direitos humanos, e isso é um direito dele fazer, e é um direito das pessoas acharem que ele fez bem ou mal e não votarem mais nele. Agora, o que ele fez se tornar ilícito na mão do Estado, na mão do STF, é que o fez permanecer por lá. Então, ele passa a usar os instrumentos legais que possui, e esse é um deles, para permanecer no cargo. Vejo que ele segue fazendo política. Não há nada que tenha interrompido a construção política que ele vinha fazendo aqui no Brasil, simplesmente por estar lá fora. Vitor. Lívia, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele deixou o Brasil por livre e espontânea vontade. A gente vive no Brasil uma plena democracia em que as instituições são respeitadas. O que não é tolerável é o cometimento, a realização de crimes. O deputado Eduardo está fora do Brasil, articulou medidas que têm prejudicado a economia brasileira e agora a oposição, para tentar mantê-lo, o seu cargo, vem com essa sugestão de torná-lo líder. Isso, para mim, tem um claro desvio de finalidade. Portanto, essa medida pode ser, inclusive, questionada ao Supremo Tribunal Federal. A própria deputada diz que a finalidade é proteger Eduardo, mas veja, proteger de quem?
todos estão vivendo uma plena democracia e são responsabilizados pelos seus atos. O que é intolerável é a realização de crimes. Quem comete crime no Brasil é punido. Agora, não me parece o caso de alguém que está exilado, que está recebendo salário como deputado, que recebeu o Pix do pai. Então, nós não temos um caso como a gente tinha na ditadura militar, em que as pessoas eram perseguidas e tinham que sair contra a sua vontade do país. Agora, se for judicializado, para a gente fechar, vai parar no STF. Esse caso, né? Vai parar... Essa indicação. E aí, o que você vislumbra diante dessa possibilidade? Vai ao STF, por conta do foro, por se tratar de um deputado federal, e me parece que é um caso de desvio de finalidade. Ou seja, não é que o parlamento está escolhendo o deputado Eduardo para ser líder pelas suas qualidades e pelo seu desempenho como parlamentar. Não, o parlamento está escolhendo para proteger o mandato. E nesse ponto, me parece um desvio de finalidade chapado. Rapidinho para fechar, sobre essa questão que eu levantei com o Vitor, qual seria a consequência dessa judicialização se ela realmente acontecer, Marcílio? Vai ao STF, mas não apenas vai ao STF, vai também a um STF que tem chamado, por exemplo, Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria, que tem durante os seus julgamentos dito que ele vai ser responsabilizado, o próprio relator, o ministro Moraes disse, ele vai ser responsabilizado, ele vai responder pelo que fez, antes mesmo do julgamento, antes mesmo de haver o fim do inquérito aberto contra ele. Então, essa situação toda já configura a perseguição que, inclusive, os deputados estão tentando proteger o Bolsonaro. Acredito que falamos dos principais assuntos dessa quarta-feira, dos últimos dias. Queria agradecer Vitor Marques e também André Marcília pelos comentários e análises nessa quarta-feira. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.